Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz do Maranhão. Se você deseja nos convidar para estar aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, telefone 991520454. Esse telefone tem um WhatsApp, tem também Telegram. Meu e-mail é henriquelhas@hotmail.com. Telefone de minha esposa, irmã Edna, DDD 19, telefone 98448-2187. Neste domingo nós estivemos aí em Belfort Roxo, Rio de Janeiro, lá na Assembleia de Deus de Nova Piã, Rua Conzenza 115. Aí foi uma bênção. Jesus falou conosco, falou com a igreja poderosamente, e também muitas pessoas foram curadas. Palestramos ali sobre missões e evangelismo. Palestramos ali sobre evangelismo e missões. Esteve ali conosco também o presbítero Eliânio, que é lá da sede, que nós conhecemos há muito tempo, muitos anos. Nós temos contato aí pelo WhatsApp. Também a irmã Esmeralda estava ali, nós temos sempre contato com ela pelo WhatsApp. E ela também foi curada lá. Glória a Deus. Então você também nos convide, estaremos aí ministrando palestra para professores, ou sobre família, ou sobre missões, sobre evangelismo, sobre escatologia. Podemos fazer palestras exclusivas para obreiros ou para a escola bíblica dominical. Também oramos, Jesus tem curado muitas pessoas, também sempre existe salvação de almas, batismo do Espírito Santo. Então nos convide, estaremos aí. O mais importante é a presença de Deus, é Jesus curando, salvando, batizando o Espírito Santo, libertando, e o Espírito Santo conduzindo-nos para que os dons do Espírito Santo se manifestem. Glória a Deus. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da CPAD com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, o Ministério de Mestre ou Doutor. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor-presidente ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Então estivemos estudando sobre os 9 dons do Espírito Santo. Agora estamos estudando aí os 5 ministérios de Jesus Cristo. São pessoas dadas à igreja. São ministérios. Todos escolhidos por Jesus Cristo, capacitados pelo Espírito Santo, com dons. Hoje chegamos ao 5º, então, ministério, que é o de mestre ou doutor. Aqui a formação não é acadêmica, não é intelectual. Aqui a formação é sobrenatural. Então pode uma pessoa ser mestre, ser doutor e nunca ter frequentado uma faculdade teológica, nunca ter frequentado uma sala de aula sobre teologia. Então aqui uma escolha soberana de Deus. E Jesus escolhe a pessoa, coloca na igreja. O Espírito Santo capacita sobrenaturalmente. Paulo, em 1 Coríntios 2,13, atribui claramente o seu conhecimento, sua sabedoria a respeito das Escrituras, da Palavra de Deus. Então ele atribui ao Espírito Santo. Então ele diz que a sua pregação não consistia de sabedoria humana, não vinha do seu intelecto, não vinha da escola onde ele estudou, não vinha de seu mestre do judaísmo, mas ele diz que tudo que ele aprendeu veio do Espírito Santo, foi ensinado a ele pelo Espírito Santo. Jesus também disse
que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Também Jesus disse que quando a perseguição viesse, os discípulos não se preocupassem com o que haveriam de falar, porque o Espírito Santo lhes daria palavras quando fossem necessárias. E nós vemos também que o apóstolo João fala sobre isso. Ele diz que nós não necessitamos que alguém nos ensine a palavra de Deus, porque quem tem a unção do Espírito Santo, aí a unção explicará, ensinará sobre tudo que nós precisamos saber sobre Deus. Agora, de modo nenhum, a Bíblia está dizendo que nós não precisamos ler a Bíblia. O problema nosso hoje é que existem muitos diplomados, formados até em doutorado, mestrado, né? Mas nunca nem leram a Bíblia toda. Quando eu me formei no curso de teologia, eu fiz uma pesquisa sem os alunos saberem. Mas dentre os 80 alunos, somente encontrei 10 que tinham lido a Bíblia toda, por incrível que pareça. Então a pessoa se forma no curso teológico, coloca um anel no dedo, sai por aí dizendo que é teólogo e nunca nem leu a Bíblia toda. É um absurdo, mas é a verdade. Então nós precisamos realmente estudar a Bíblia, se puder, aí fazer um curso de teologia é muito bom, vai organizar suas ideias, mas o mais importante é que você leia, todo ano, leia a Bíblia toda e confie no Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus, para esclarecer as coisas sobrenaturalmente, espiritualmente. Então não confie na teoria, não confie na sua capacidade de decorar as palavras. Não é isso que está sendo falado. Nós estamos falando hoje, não é sobre o professor da escola bíblica dominical, não é sobre o pastor ensinar lá na igreja. Não, nós estamos falando de um ministério, uma pessoa dada por Jesus Cristo, a igreja, capacitada pelo Espírito Santo, com dons do Espírito Santo, e sobrenaturalmente uma pessoa que recebe revelações de Deus para ministrar, para ensinar. Nós estamos falando de aprendizado na escola. Aqui nós estamos falando de um aprendizado sobrenatural. Os ministérios, olha, um profeta não quer dizer que ele estudou na faculdade para ser profeta. Um apóstolo não quer dizer que ele se tornou apóstolo porque ele tem curso de doutorado, tem curso até de divindade por aí. Então não é isso. É um ministério sobrenatural. É uma pessoa escolhida por Jesus Cristo e colocada na igreja e capacitada pelo Espírito Santo, com dons do Espírito Santo, e a ele vai dar revelações do Espírito Santo para que ele possa ensinar. Vamos ver então o texto áureo, que está em Romanos 12, de 6 a 7, que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Nós vamos ler corretamente aí, então, o versículo 6 e o versículo 7. Porque aí foi feito um resumo, né? Parte B do versículo 6 e parte B do versículo 7. Vamos ler os dois versículos corretamente. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então veja que esse segundo a graça que nos é dada é muito importante. Então, é dado à igreja uma pessoa que recebeu, pela graça de Deus,
um ministério. Veja bem, não é por merecimento, não é pelo seu diploma, não é pelo seu esforço, não é pela sua intelectualidade, sua inteligência, sua sabedoria. Nada disso. Então é uma escolha soberana de Jesus, pega uma pessoa e coloca na igreja para ser mestre. Então o Espírito Santo vai capacitar, vai ensinar, vai dirigir, vai conduzir. A verdade prática diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Então qual o motivo de Jesus colocar o mestre na igreja? Para que ele edifique a igreja, para que ele possa instruir a igreja, não da maneira intelectual, mas da maneira sobrenatural. Então ele vai trazer aquele ensino que o Espírito Santo vai aplicar à igreja, mas não é aquela pessoa que sabe os problemas da igreja e ele vai então falar daquele assunto. Não. O Espírito Santo vai o quê? Sondar as pessoas, vai saber o que elas necessitam ouvir, e ele então vai usar o mestre para falar às pessoas aquilo que elas necessitam ouvir. Então veja que não tem como, não é a pessoa estudar a Bíblia, montar uma pregação, um ensino e ir lá transmitir o ensino. Não é isso. Nós estamos falando de um ensino sobrenatural que o Espírito Santo vai conceder ao mestre quando ele for ensinar. Não depende do seu estudo lá da Bíblia. Depende da sua comunhão com o Espírito Santo. A revelação vem do Espírito Santo. Por isso que uma pessoa pode nunca ter estudado, nunca ter frequentado um banco de uma faculdade teológica e ele ser um mestre. Vamos ver então agora os tópicos e subtópicos da lição. No tópico 1 nós temos Jesus, o mestre por excelência. Subtópico 1, mestre da Galileia. Subtópico 2, o mestre divino. Subtópico 3, o mestre da humildade. Tópico 2, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Subtópico 1, uma ordem de Jesus. Subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Subtópico 3, ensinamento persistente. Tópico 3, a importância do dom ministerial de mestre. Subtópico 1, uma necessidade urgente da igreja. Subtópico 2, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Subtópico 3, requisitos necessários ao mestre. Então, todos os assuntos aí que nós vamos estudar na lição, vendo aí que na lição, muitas vezes é considerado aí o mestre como alguém que frequentou uma faculdade, aí uma escola teológica, que leu a Bíblia, estudou a Bíblia, vai ministrar. Então é confundido aí na lição o ministério sobrenatural de mestre com aí o ministério de professor, de ensinador, como vários pastores ensinam, tem um culto aí de doutrina, tem os professores de escola bíblica dominical que ministram. Então houve uma confusão aí, do intelecto com o sobrenatural. Então quando a pessoa exerce uma função na igreja eclesiástica, então, ele pode ser o pastor e ensinar, ele pode ser o professor de escola bíblica dominical e ensinar, ele pode ser outras coisas na igreja e trazer o ensino à igreja. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Mateus, capítulo 7, 28 e 29, Atos 13, 1, Romanos 12, 6 e 7 e Tiago 3, 1. Vamos em Mateus 7, 28, então. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Em Atos 13, 1, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12, 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago 3,1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo.
Então as pessoas que ouviam Jesus ensinar ficavam admirados, né? Nós vamos ver, por exemplo, os homens que foram prender Jesus acabaram se esquecendo que tinha que prender Jesus. E eles disseram, nós nunca ouvimos o homem falar com este homem. Olha, a mulher na beira do poço, né, a mulher samaritana, deixou o balde, ela foi buscar água. Pois ela esqueceu o balde e foi embora para a cidade falar sobre Jesus. De tão admirada que ela ficou com o ensino de Jesus. E assim, multidões e multidões seguiam Jesus. Queriam estar onde Jesus estava para ouvir a sua sabedoria. Era uma sabedoria sobrenatural. Muitas pessoas também foram até Salomão ouvir a sabedoria que Deus havia lhe dado. Mas isso não tem a ver com o dom sobrenatural do Espírito Santo dado ao Mestre. Porque Jesus disse, olha, vocês ouviram Salomão, mas eis aqui quem é maior do que Salomão. Então, ó, veja a diferença. Foi dada uma sabedoria a Salomão. Então ele usava a sabedoria para ensinar o povo, para orientar o povo, né? Resolver questões. Então essa é uma sabedoria dada por Deus também, mas não é aqui a sabedoria que é dada ao mestre. Ao mestre é dada instantaneamente uma sabedoria, é dada uma revelação para que ele ensine. Veja bem, Jesus era conduzido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo. Assim é o mestre. Salomão, para descobrir, por exemplo, lá, quem era a mãe da criança, então ele teve que usar um artifício, né? Foi sábio para usar um artifício e descobrir quem era a mãe. Já que se ele fosse um mestre, capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, quando chegasse as duas mães, na mesma hora, seria dito a ele quem era a mãe verdadeira. Era o que? Uma revelação sobrenatural. Essa é a grande diferença, que muita gente não consegue entender. Então veja que a igreja em Antioquia, por que Antioquia? Porque quem fundou a cidade foi Antíoco Epifânio, cidade hoje na Síria, né? Chama Antáquia. Então, lá em Antioquia era o que? O centro missionário dedicado aos gentios, enquanto em Jerusalém era o centro missionário dedicado aos judeus. Então, na cidade de Antioquia, estavam ali, olha, Barnabé, Paulo, os principais, né, foram escolhidos ali pelo Espírito Santo. O Espírito Santo disse, separa para mim Barnabé e Saulo, então, para a obra missionária. Então, veja só que além deles, estavam ali reunidos profetas, ministério da igreja, profetas, pessoas escolhidas por Jesus e dadas à igreja. E haviam também o que? Doutores ou mestres, pessoas escolhidas por Jesus e colocadas na igreja. O que eles estavam fazendo? Será que os profetas da igreja, os mestres, os doutores, fazem isto hoje? Estavam numa reunião de jejum e oração. Estavam adorando a Deus. E aí, numa reunião dessa, aí sim Deus se manifesta. E o Espírito Santo falou. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala conosco. Então ele falou. E ele diz claramente, escolhe, separa para mim Saulo e Barnabé. Ou seja, Paulo e Barnabé. Então ali nasce a obra missionária. E depois eles voltam ali, vão ensinar a palavra de Deus, né? E ali então começa a ser o centro de evangelismo entre os gentios. Então nós vimos aí que o ministério é dado pela graça de Deus. Quem é a graça de Deus? Jesus. Olha, a carta do apóstolo Paulo a Tito diz: a graça de Deus se manifestou entre nós, trazendo salvação. Quem é a graça de Deus? Jesus. Jesus se manifestou. Veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem. Levou os nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, tudo sobre ele, na cruz. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à direita do Pai, onde intercede por nós.
E nós vimos aí também um alerta, né, de Tiago, falando sobre os mestres, os doutores da igreja, que não se submetiam ao Espírito Santo. Então Tiago chama atenção, cuidado, você anda dizendo aí que é mestre, que é doutor, mas não está dependendo da inspiração do Espírito Santo. Está dizendo isso firmado na sua inteligência, na sua intelectualidade, nos seus diplomas da escola. Então cuidado, não seja mestre assim, porque você está enganando as pessoas. Então você tem um título humano, mas não um ministério dado por Jesus Cristo. A introdução diz: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento do que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos 12, 7, 1 Timóteo 4, 13. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então, as referências, né, vão nos conduzir ao estudo da palavra de Deus. E não aqui ao ministério de mestre, na verdade. Sendo que o mestre, é claro, precisa ler a Bíblia. É importante, todo crente precisa ler a Bíblia. De preferência, ler toda a Bíblia, todo ano. É importantíssimo isso. Então, a pessoa pode fazer um curso de teologia, é bom, é excelente, tudo bem. Mas isso aqui não é um imprescindível do ministério do mestre. É isso que nós queremos separar direitinho aí. Então, estudar a Bíblia, Paulo ensina sobre isso, fala, insiste para que todos estudem, principalmente a liderança, estudem a palavra de Deus, saibam, né, aí discernir o que a palavra está ensinando, né? Aí saibam estudar claramente textos e contextos, tudo isso é importante para todo crente, principalmente quem está num cargo da igreja, numa liderança da igreja, né? É muito importante. Agora, não confundamos isso com o ministério de mestre. Aí o ensino é sobrenatural. A igreja precisa muito dos mestres eclesiásticos, né, dos professores da escola bíblica dominical, também do ensino dos pastores, né, e de outros irmãos que surgem aí dando ensino na igreja. Isso é muito importante, é muito importante. São pessoas que estudam, né, vão ler livros, vão ler a Bíblia também, que o mais importante é a Bíblia. Mas vão trazer um ensino muito bom à igreja, vai edificar a igreja. Agora, mais importante ainda é que existam mestres escolhidos por Jesus e colocados na igreja e capacitados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Então, esses vão trazer aquele pão do céu, vão trazer sobrenaturalmente revelações de Deus para a igreja, que nós encontramos muitas vezes escritos na Bíblia, mas que nós não conseguimos compreender. Então ele vai trazer a elucidação, ele vai trazer a revelação sobrenatural. Não é? Então é quando a palavra não penetra apenas na nossa alma, no nosso intelecto, mas esta palavra vem para o nosso espírito. É aquela palavra que você ouve e nunca mais você esquece, fica guardado lá no espírito. Então, esta é a palavra dada pelo Espírito Santo, sobrenaturalmente, através do Mestre. Tópico 1, Jesus, o Mestre por excelência. Subtópico 1, o Mestre da Galileia. Doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. Mateus 4, 23. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. Mateus 7, 28 e 29. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções, amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado
e aquietava o coração do perturbado. Então, o ministério de Jesus foi exercido sempre com o ensino e pregação da palavra de Deus e curas. Para Jesus ensinava, pregava e curava. Então, veja, todo mestre, ele vai exercer o seu ministério com dons do Espírito Santo em operação. Sempre. Os dons vão confirmar. Olha só, os discípulos saíram pregando o Evangelho e o Espírito Santo confirmava, né, a pregação com sinais, prodígios e maravilhas. O que atraiu um mestre da palavra, como era Nicodemos, a Jesus? Os milagres. E ele diz bem claro, ele não diz, ninguém fala como o Senhor, se não for Deus inspirando. Não, ele diz, ninguém faz as coisas que você faz, se Deus não estiver com ele. Ele estava de olho nos milagres de Jesus. A atração do Evangelho é um milagre. Sempre foi isso. O que atrai as pessoas é um milagre. Aí a pessoa vai ouvir a pregação e vai se converter. Então os milagres vão atrair as pessoas para Deus. Então vão ouvir a palavra de Deus, vão se converter, vão ser edificados, consolados, exortados, vão permanecer na igreja e fortalecer, e serão fortalecidos na vida cristã. Deus vivo, Deus presente. Isso é muito importante. É importante que todo aquele que ensina a palavra de Deus saiba disso. É importantíssimo que você tenha alguma coisa extra, sobrenatural. E aqui, veja bem, discursos inflamados pelo amor de Deus. Então, a pessoa precisa amar as pessoas a quem ela ensina. Esse amor não vai permitir que o mestre despreze as pessoas a quem ele está ensinando. Não vai permitir que ele deixe pessoas doentes por toda parte, enquanto ele ensina que Jesus cura. Não vai permitir que ele deixe as pessoas sem a salvação, sendo que ele está ali amando essas pessoas e precisa que essas pessoas se convertam. Então ele vai desejar que essas pessoas se convertam, vai fazer de tudo para elas se converterem. O amor é que nos impulsiona a ensinar, a orar pelas pessoas para que elas sejam curadas, libertadas. Então é importantíssimo que o ministério de mestre seja equipado com os dons do Espírito Santo, assim como Jesus ensinava sempre, equipado com os dons do Espírito Santo. Ele recebia revelações de Deus. E veja que Jesus recebeu as revelações diretamente do Espírito Santo. Ele não frequentou as escolas rabínicas. Ele não estudou com os mestres judaicos, não esquecendo que Jesus estava na terra como homem. E o ensino, ele traz aí um esclarecimento, né, à pessoa. O ensino vai penetrar lá dentro, fazer a pessoa pensar. Então ele vai reagir a este ensino. Ou ele reage favoravelmente a ouvir, continuar ouvindo a palavra de Deus, ou vai causar nele uma revolta, né? Ou vai causar nele um desejo de se esconder por trás de uma religião, tentar se justificar fazendo coisas, né, boas, obras boas, para se justificar. Porque o ensino vai impactar a vida dele. Então é importantíssimo esse ensino sobrenatural, porque o Espírito Santo sonda o coração da pessoa, sonda o seu entendimento. E vai falar exatamente aquilo que ele precisa ouvir. Então nós vamos ver, por exemplo, aí, quando Paulo, né, fala a respeito do juízo, olha lá, o rei se zangou, não quis mais conversa com Paulo. Subtópico 2, o mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum de seu tempo, João 3, 1 e 2.
Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então, como já falamos aí no primeiro subtópico sobre Nicodemos, continuamos falando. Olha, Nicodemos, ele foi atraído então pelos milagres de Jesus, foi até Jesus. Veja bem, muita gente critica o Nicodemos porque ele foi de noite ter com Jesus. Então, pelo que indica aí, ele estava querendo ir numa hora em que Jesus estava desocupado, sem a presença dos outros, porque ele não queria ser reconhecido. Ele não queria que lá os seus amigos, do ministério, seus companheiros de ensino da sinagoga, soubessem que ele foi ter com Jesus. Então, ele vai de noite e ele vai com o seu conhecimento teórico, intelectual, achando que ele é que poderia ensinar Jesus alguma coisa. Mas ele foi atraído pelos milagres. Ele viu que esse homem realmente é de Deus. Ele não é um mestre como nós, mestre de intelectualidade, mas ele fala de coisas sobrenaturais. Ele fala de maneira que nós nos sentimos atraídos porque nos toca. O Espírito Santo nos sonda para falar conosco. Então ele vai até Jesus e ele diz claramente: ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Então veja que os sinais, os milagres, atraíram aquele mestre, que era mestre do judaísmo. Então ele reconhece que Jesus é um mestre, esse mestre sobrenatural, ministério de Deus. Jesus fala com ele do novo nascimento, olha só. Então revela a ele coisas sobrenaturais que ele não aprendeu na escola, que ele nunca conseguiu ver na palavra de Deus. Olha só, é um ensino sobrenatural. Água aqui significando exatamente ouvir a palavra de Deus, ser limpo quando ouve, provoca o arrependimento. Então a pessoa é limpa pela água da palavra, a pregação, o ensino da palavra de Deus. E o Espírito Santo então vem morar nessa pessoa. Então a nova vida, é o nascer de novo, é o começar de novo. Então agora começar sem pecado. Na mesma hora a pessoa é perdoada pelos seus pecados e começa uma vida nova com Deus. O subtópico 3, o mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. João 13, 4 e 5. Que cena chocante para os judeus. A pergunta de Pedro descreve esta perplexidade. Versículo 6. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emmanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. João 6,63. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 13 a 15. Então Jesus aqui dá um exemplo de humildade, de servir. Olha bem, o mestre é um ministério dado por Cristo à igreja. É uma pessoa dada por Cristo à igreja, capacitada sobrenaturalmente. Veja bem, essa pessoa está na igreja para servir a igreja. Veja bem, sempre o ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, está na igreja para quê? Para servir a igreja. Então veja bem, ele é um empregado da igreja. Ele está aí para servir. Então ele está aí para prestar um serviço à igreja. Olha só. Então Jesus ensina que esta pessoa, ela é uma pessoa
humilde diante de todos, por quê? Porque ele está ali para servir, não é para ser servido. Então ele não pode se considerar ali o mais importante, acima de todos, melhor que todos, né? Não pode ele achar que ele é sozinho para dominar sobre tudo, sobre todos. Então isso vale muito para nós aprendermos sobre os ministérios da igreja. Nós vemos a situação da igreja hoje que tem uma pessoa só, né? Então ela começa a trabalhar como se fosse ali um tirano, né? Como se fosse um ditador, é só ele, tudo é para ele, né? Ele quer que todos o sirvam. Olha só, está exatamente o contrário ao que ensina a palavra de Deus. Então existem os 5 ministérios, devem ser considerados, devem ser sustentados, todos os 5 devem, todos receber o apoio de uns dos outros, e toda a igreja crescerá se houver os 5 ministérios aí funcionando corretamente na igreja. Então, Jesus ensina aqui sobre a humildade, ele vai servir, ele vai lavar os pés dos discípulos. Pedro não entendeu, Jesus disse, o que eu faço, vocês não vão entender agora, vocês vão entender depois. O que Jesus estava fazendo? Jesus disse para Pedro, olha, vocês não necessitam ser lavados, porque vocês já foram limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha só, Jesus está falando, o ensino de Jesus é sobrenatural. Eles não estavam nem compreendendo o que Jesus estava falando. Jesus está falando, vocês necessitam lavar somente os pés. Por quê? Os pés que você anda na terra, suja os pés de barro, de poeira. Né? Então, Jesus estava lavando os pés. O que significa isso? Jesus está dizendo, olha, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, é perdoado, está limpo. Todos os seus pecados foram perdoados. Ele começa uma vida nova. Só que a pessoa tem o quê? Contato com o mundo. Então, ele vai conversar com as pessoas, vai ouvir coisa que não devia ouvir, vai conversar muitas vezes e a pessoa vai falar com ele coisas, né, que não tem nada a ver. Ele vai assistir um jornal, tem um comercial, por exemplo, pornográfico, vai aparecer na televisão uma coisa pornográfica e tal. Então, ele vai ter essa sujeira, que significa sujar os pés aí, significa isso. Nós temos contato com pessoas pecadoras. Vamos ver muitas coisas que não deveríamos ver, vamos ouvir o que não deveria ouvir. Então, o que acontece? Todo dia nós temos que meditar nisso, pedir perdão a Deus se nós falamos alguma coisa errada, se nós pensamos alguma coisa errada, se desejamos alguma coisa errada. Então, todos os dias nós precisamos lavar os pés, significa isso. E a presença de Deus, lavar. Sempre. Jesus, olha aqui, estou aqui. Sujei aqui o pé. Por favor, me lave. Então, todo dia é contínuo. Olha, se pecarmos, temos um advogado junto a Deus, junto ao Pai. Se dissermos que não temos pecado, aí é que nós estamos pecado mesmo, nós estamos mentindo, né? E lá diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, toda injustiça, toda coisa errada que nós fizemos. Então nós temos que todo dia estarmos na presença de Deus, pedimos perdão a Deus por essa sujeira que nós pegamos no mundo. Então esse é o sentido claro que Jesus estava ensinando ali para Pedro e os outros. Então é sobrenatural esse ensino, e por isso eles não entenderam isso. Jesus disse, vocês não vão entender mesmo agora, mas depois vão entender. Várias coisas que Jesus falava, Jesus sabia, eles não vão compreender agora, não vão entender agora, mas mais tarde eles vão receber o Espírito Santo, aí o Espírito Santo vai dar entendimento. Então a unção do Espírito Santo sobre nós nos ensina todas as coisas. Então, além de Jesus ser chamado mestre, olha, pelo mestre judaico, ser chamado mestre por pessoas do povo, ele mesmo se declarou mestre. Ele disse para os discípulos, vocês me chamam de mestre, e eu sou. Vamos ao tópico 2, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Subtópico 1, uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Então confere aí com Mateus 28, 19 e 20.
O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, Atos 2, de 1 a 6, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Atos 2, 14 a 40. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Efésios 4:11. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. E isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Então, a grande comissão, conhecida aí, principalmente nós citamos aí Mateus 28, onde Jesus disse que ide por todas as nações, ensinando, ele fala do ensino, fala do batismo nas águas, então ensinando todas as nações. Aí sobre o quê? Sobre todas as coisas a respeito de Deus, e ensinando também a guardar isso no coração. Então, olha só, esse ensino vai ser um ensino sobrenatural, porque a pessoa vai guardar no seu íntimo esse ensino. Então é para ensinar a todos e ensinar tudo sobre Deus. E os apóstolos, cheios do Espírito Santo, saem pregando o Evangelho e ensinando esta palavra. Estão cumprindo uma ordem de Jesus. E nós vemos que aquele Pedro, pescador, que nunca fez um curso de teologia, nunca estudou com os mestres judaicos, olha só, pessoa simples, pessoa do povo, Pedro, no dia de Pentecostes, vai pregar a palavra de Deus, vai ensinar a palavra de Deus de maneira sobrenatural. E o Espírito Santo, ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo vai lhe dar palavras para falar ao povo. Aquilo era sobrenatural, não era que Pedro era inteligente, era uma pessoa intelectual, formado, tinha diplomas, nada disso. Aquilo ali foi inspiração do Espírito Santo. Então isso nós queremos que fique bem claro nesta lição. Aqui o mestre recebe um ensino sobrenatural, não é intelectual. Então é importante estudar, ler muito a Bíblia, fazer um curso, mas o mais importante mesmo é você ler sempre a Bíblia, mas você está sempre em oração, buscando revelação, ensino, instrução do Espírito Santo. É você estar na dependência do Espírito Santo quando for ensinar a palavra de Deus. E ele vai lhe dando. Muitas vezes eu aprendo muita coisa quando eu estou ensinando, quando eu estou pregando. Eu falo coisas que eu não tinha lido, não tinha ainda aprendido. Isso é que é importante. Você vai recebendo revelação. Então não é repetir, não é ouvir os outros pregar e repetir. Não é ouvir os outros ensinar e repetir. Não é você fazer um esboço e você repetir o que está escrito lá. Não. Esse ensino é sobrenatural. Você vai ensinando, vai falando, vai pregando. E vem o que? A revelação sobrenatural do Espírito Santo. Subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 43. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Olha que coisa impressionante. Não tinha nada escrito ainda. Então, eles ensinavam o que ouviram Jesus falar e o que era dado a eles pelo Espírito Santo. Jesus disse, olha, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, agora, olha só, como eles eram homens cheios do Espírito Santo, eles iam recebendo inspiração do Espírito Santo e iam ensinando as pessoas. Veja bem, isso é muito importante entender. Então, eles recebiam diretamente do Espírito Santo o ensino a respeito do que Jesus falou e eles não compreenderam quando Jesus falou. Mas agora, eles compreendiam.
Veja só, eles iam meditar, pensar, o que Jesus falou? Jesus falou isso, falou aquilo. O que ele quis dizer com aquilo? Então agora o Espírito Santo, morando neles, né, inspirava, ensinava tudo que Jesus havia falado. E eles agora pegavam no Antigo Testamento uma coisa e agora compreendiam claramente o que estava sendo dito, porque o Espírito Santo dava o esclarecimento, dava a sabedoria sobrenatural para eles entenderem. Agora veja bem, eles estavam unidos sempre o quê? Em oração, é o que mais precisa hoje. A pessoa quer ensinar a palavra de Deus, não passa nem 2 horas orando por dia, não sabe nem o que é um jejum. Aí só ler, ou escutar a pregação dos outros, ensino dos outros. Não. Aquele que quer ensinar a palavra de Deus precisa ser homem de oração. É daí que vem a revelação, aí vem o ensino do Espírito Santo, aí que vem a unção do Espírito Santo para ensinar. É sobrenatural, precisa de oração. Subtópico 3, ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do Colégio Apostólico. Atos 5:42, confere com o versículo 40 e 41. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20 e 21. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. Atos 13, 1. O Pai Celestial, igualmente, deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Então, os primeiros mestres, os primeiros doutores foram os apóstolos. Eles ouviram Jesus falar, muitas coisas eles não entendiam, aí eles recebem o Espírito Santo, depois recebem o batismo do Espírito Santo. Agora, cheios do Espírito Santo, eles vão sendo guiados, ensinados, controlados, movidos pelo Espírito Santo. Então, eles vão entendendo agora claramente as Escrituras. E aí, eles vão o quê? Passando para os outros, ensinando os outros isto. E onde eles faziam isso? Na igreja? Não existia igreja, prédio. Então, eles frequentavam o templo, a oração do templo, né? E nas casas, eles estavam, então, ensinando, de casa em casa. O apóstolo Paulo cita isso. Nunca deixei de vos ensinar publicamente, pelas ruas, né, praças, beira do mar e tal. E de casa em casa. Então o apóstolo Paulo ia de casa em casa, ensinando a palavra de Deus. Isso é muito necessário hoje. Nós esquecemos isso. Então nós estamos esperando as pessoas na escola bíblica dominical, e aí nós estamos vendo o que está acontecendo com a pandemia, por exemplo. O que aconteceu? Escola bíblica dominical que tinha 150 pessoas, hoje tem 10, 15. Veja só. Era para ser o quê? A escola bíblica dominical para toda a igreja. Era para ser 100% do povo que congrega domingo à noite, era para estar na escola bíblica dominical de manhã. É assim que era a escola. E se houver um avivamento, você vai ver que é assim que acontece. Quando tem um avivamento, as pessoas se tornam o quê? Espirituais. Aí elas estão interessadas em aprender a palavra de Deus e frequentam a escola bíblica dominical. E aí toda a igreja está na escola bíblica dominical. Quanto menos espiritual o povo está, quanto menos em comunhão eles estão, aí mais eles se afastam da escola bíblica dominical. Então, se você quer saber a espiritualidade na igreja, vai à escola bíblica dominical. Se ela estiver vazia, isso indica que a igreja está muito fraca espiritualmente. É o que está acontecendo nesse período de pandemia. Veja só, as pessoas nem confiam em Deus mais, nem acreditam que Deus pode curá-las, têm medo de uma doença. Veja só. E quando vier a perseguição? Se as pessoas não vão para a igreja por causa da doença, imagine quando vier uma perseguição. Não pode ser assim. A pessoa, para servir a Deus, tem que ter fé em Deus. Nós precisamos agora, urgentemente, desse ensino de casa em casa. Então, levantar aí
dentro da igreja pessoas, né, que vão passar de casa em casa ensinando a palavra de Deus, dando uma assistência espiritual a essas pessoas que não estão frequentando a igreja. Então nós estamos voltando, depois de ter vários prédios construídos, estamos voltando à necessidade de passarmos de casa em casa. Daí a grande necessidade. O pastor não pode trabalhar secularmente. O pastor tem que ficar por conta de trabalhar para a igreja. Ele é servo da igreja. E ele tem a obrigação de passar de casa em casa, visitando as pessoas. Lembrando a você que nós temos todos os ensinos em vídeo, temos escritos e temos os slides aí no nosso site, também no blog. Então você entre gratuitamente e assista aí os vídeos, pegue os slides, né, os estudos escritos. Vamos ver aí, tópico 3, a importância do dom ministerial de mestre. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. 2 de Pedro 2:1. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Efésios 4:14 e Oséias 4:6. Aqui, novamente, né, nós devemos fazer a distinção aí, o que é ministério, mestre, né, e o que é um professor, um ensinador da palavra de Deus. Então, aqui, novamente, há essa confusão. Mas é muito importante frisar que a igreja precisa incentivar mais o trabalho de ensino. A escola bíblica dominical, que sempre foi frequentada por pastores, está vivendo nessa época um período difícil, que os pastores, já antes da pandemia, já estava acontecendo muito. Os pastores não estão indo mais para a escola bíblica dominical. Muitos obreiros, imitando já o pastor, não estão indo mais para a escola bíblica dominical. Isso é vergonhoso. Tem que ser exigido, não é só aconselhado, é exigido. Quem é um obreiro na igreja tem que frequentar a escola bíblica dominical. Um líder de mocidade que não frequenta a escola bíblica dominical tem que ser retirado imediatamente do seu posto. O líder é exemplo para os seus liderados. O que ele está dizendo para os seus liderados? Não vem para a escola, não precisa ir para a escola. Veja bem, essa pessoa está dizendo que ele sabe tudo, não precisa aprender. Então a pessoa às vezes acha que é um pastor, sabe tudo, não precisa aprender mais. Então veja só, é muito importante a humildade. Então, vamos praticar essa humildade. Os pais precisam levar os seus filhos para a escola bíblica dominical. Por quê? Porque é a obrigação dos pais ensinar os seus filhos a Bíblia. Você passa pelo menos uma hora ensinando seus filhos a Bíblia na sua casa? Ah, não passa não? Pois é. Leva seus filhos para a escola bíblica dominical? Não? Pois é. Quando eles estiverem no mundo, no pecado, não reclame não. Tome cuidado, pai e mãe. Você precisa. É urgente, necessário que você leve seus filhos para a escola bíblica dominical. Pastores, obreiros, você é obrigado a ir para a escola bíblica dominical. Não é nem porque quer, porque é aconselhado, não. É obrigado, tem que ir. Você é líder, você é exemplo para os liderados. E também a parte financeira, muitas vezes a igreja não ajuda a escola bíblica dominical. Então os pais podem ir lá, vai na classe do seu filho, veja lá, será que tem um quadro, será que tem um projetor, será que lá tem um giz de cera, lá tem uma cartolina, lá tem um EVA, como é que está lá? Eles têm condição de estar ensinando o seu filho? Veja os professores, vigie. Muitas vezes o professor infantil, ao invés de estar ensinando Bíblia, está ensinando a menina a cantar. Escola bíblica dominical não é aula de música, é aula de Bíblia. Então fiscalize. Veja, a professora está usando a mini saia. As crianças vão tudo imitar. Não permita. Vá lá, reclame. Fale com o diretor do EBD.
Ele vai falar com essa professora, né? Para se vestir corretamente, para dar exemplo para os filhos. Então, vá lá, fiscalize, ajude financeiramente também, doe alguma coisa para a escola bíblica dominical, ajude a escola bíblica dominical, faça reciclagem, pastores, façam reciclagem dos professores, é preciso fazer. Então convide, tem tantos palestrantes aí, né? Convide. Estão à disposição da igreja para ajudar, palestrar para os professores, ensinar, incentivar o povo a frequentar a escola bíblica dominical. Se continuar do jeito que está, tem muitas igrejas que nem escola bíblica dominical estão tendo. Isso é uma irresponsabilidade do professor. É uma irresponsabilidade principalmente do pastor que permite uma coisa dessa. Não pode haver igreja sem escola bíblica dominical. Subtópico 2, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumando-nos a pensar que o discipulado termina quando o povo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso que ensina e instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discípulo, quanto para quem está discipulando. Então veja que o aprendizado nosso é contínuo e não para nunca. Enquanto estivermos aqui na Terra, nós temos que estar sempre aprendendo. E o sábio é aquele que sabe que precisa saber, que precisa aprender. Todo o tempo nós temos que estar aprendendo. Não só quem já aprendeu muitas coisas, como aqueles que estão iniciando. Porque às vezes a pessoa pensa, não, aceitou Jesus, pronto, está tudo tranquilo, está bom, não precisa nem frequentar a escola bíblica dominical, não precisa de ensino nenhum. Não, é importantíssimo o discipulado. Agora veja bem, para batizar nas águas não é preciso discipulado. Batizado nas águas, a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente deve ser batizado nas águas. É assim que a Bíblia ensina. Depois vai fazer um curso discipulado, onde vai aprender as coisas básicas sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, a prática cristã. Então aí precisa do pastor presente sempre nessa classe de discipulado. Tem que estar lá presente sempre, ajudando, né? Marcando ali visitas a esses novos convertidos. Ali uma classe muito boa para ganhar almas, né? As pessoas vão aceitando, vão trazendo os parentes. Ali é importantíssimo para ganhar almas também. Então deve haver esse discipulado. Toda a igreja tem que ter esse discipulado. Porque existem sempre as pessoas que são novos convertidos, mas também existem aqueles que não passaram pelo discipulado e não sabem as coisas básicas do Evangelho. Então é uma classe importantíssima, e o pastor deve estar presente ali sempre nessa classe. E incentivar esse trabalho. Agora veja bem, todo crente precisa a vida inteira estar aprendendo a palavra de Deus. E isso indica humildade diante de Deus. Veja bem, tem gente aí tão exaltada que não frequenta a escola bíblica dominical, porque acha que já sabe tudo, não precisa aprender mais. E nós temos necessidade de estarmos sempre aprendendo. Subtópico 3, requisitos necessários ao mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com dom ministerial de mestre em nossa época. Um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino, segundo Timóteo 2, 10 a 13. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. O hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. 1 Timóteo 4,13, 2 Timóteo 4,13. Preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Um coração em chamas. Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo.
Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isso apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Atos 3, 12 a 26. Então, olha só, uma pessoa para ensinar a palavra de Deus deve ser primeiro salvo. Ele deve ter uma fé em Deus e deve ser salvo. Então, batizado nas águas, né? Batizado no Espírito Santo, isso indica que ele realmente é um convertido, é um salvo. Isso indica que ele está realmente capacitado para ensinar a palavra de Deus. Sem batismo no Espírito Santo, não existe confirmação sobrenatural daquele crente ainda. Veja bem, é importante, e muito importante isso. Ele não vai entender, se ele não for batizado no Espírito Santo, ele não vai entender muitas coisas da palavra de Deus que só se entende depois do batismo no Espírito Santo. Então ele não tem condição de ser um professor, de ser uma professora, se não for batizado no Espírito Santo. Isso é evidente. Hábito de ler. Olha só, uma pessoa, você quer ser professor, então você tem que se dedicar, tem que haver o quê? Muito estudo da palavra de Deus. Tem que haver o quê? Leitura bíblica. Leia a Bíblia todo ano. Olha, 4 capítulos por dia, 4 comprimidos ao dia. Na hora que levanta, lê um capítulo. Na hora do almoço, tem um capítulo. Na hora da janta, lê um capítulo. À noite, tem um capítulo. 4 capítulos por dia. Você lê a Bíblia toda em um ano tranquilo. Então, é simples. Leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Muitas vezes, para ensinar a palavra de Deus, é necessário muito a leitura completa da Bíblia. E temos muitos professores, muitos mesmo, que nunca leram uma vez sequer a Bíblia. E ainda têm coragem de dizer que são professores da Bíblia. Então imagine, o professor vai ensinar sobre o batismo do Espírito Santo, não é batizado. Vai ensinar sobre cura, e ele não ora, as pessoas são curadas. Vai ensinar sobre ganhar almas, ele não ganha almas. Então tem que praticar aquilo que está ensinando e acreditar naquilo que está ensinando. O professor também deve estudar sobre a geografia bíblica, deve estudar sobre livros que falam sobre a Bíblia. Não só a Bíblia, mas também os livros. É importante estudar. Agora, sempre olhando. Livros tem coisa boa, tem coisa ruim. Separe o que é bom, o que é ruim. Se você não estiver lendo a Bíblia, nunca vai saber o que é bom, o que é ruim, o que está certo e o que está errado. Então, o nosso principal manual aí para ensinar é a Bíblia. Não exclui participar de um curso para professores. Então, o professor deve estar preparado em todas as áreas. Agora, sabendo que o mestre ele vai ter um equipamento superior, que é a revelação do Espírito Santo, diretamente do Espírito Santo. Fala de um coração em chamas. Então, aquele professor que tem desejo, ele tem um amor muito grande para as pessoas, e ele quer que as pessoas compreendam, que cresçam, que desenvolvam sua fé, que fiquem firmes na sua fé. Então é aquele professor que não quer apenas atingir a alma, o intelecto da pessoa, mas quer atingir o espírito, para que haja uma transformação, para que haja uma manutenção da intimidade com Deus. Conclusão. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais filho dos apóstolos no Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Atos 17, 15 a 34, Tito 1, 12. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. 1 de Pedro 3,15. Então existiu no passado uma ideia de quem fazia um curso de teologia estava desviado, esfriava totalmente espiritualmente. Continua sendo verdade isso? Vamos aceitar que pelo menos aí uns 50% é verdade. Infelizmente, é verdade? É verdade. Por quê? Nós estamos colocando as pessoas para estudar em faculdades teológicas, escolas teológicas, que pregam calvinismo, ou seja, cessacionismo. Não acreditam que o batismo do Espírito Santo é para nossos dias, não acreditam que os dons espirituais são para nossos dias.
Então ensinam a se afastarem do Espírito Santo. E aí as pessoas ficam frias, né? Ficam aí sem a iluminação do Espírito Santo, sem a revelação do Espírito Santo. Passam a acreditar só na intelectualidade. Isso é um perigo que, infelizmente, 50%, pelo menos, daqueles que fazem cursos de teologia acabam caindo. É uma armadilha de Satanás. A pessoa deveria estar estudando a Bíblia, estudando teologicamente, mas sempre não descuidando da oração, da comunhão com o Espírito Santo. E a maioria esquece que orar é mais importante do que ele está estudando. Vamos ver que os primeiros, os apóstolos, os primeiros ensinadores, gastavam mais tempo na oração, porque nem Bíblia eles tinham. O apóstolo Paulo, ele diz claramente que aquilo que ele aprendeu, foi o quê? Teoria. Ele aprendeu uma teoria. Mas ele não tinha entendimento daquilo que havia estudado. Ele só veio compreender quando aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é que foi ensinar a ele. Teve coisas que ele aprendeu diretamente de Jesus. E ele diz isso. E ele afirma isso. Então veja, a teoria sem a revelação do Espírito Santo produz apenas religiosidade. Então é necessário que nós oremos mais, busquemos mais revelações sobrenaturais do Espírito Santo para nós podermos transmitir a palavra de Deus. Vamos orar agora. Se você está nos ouvindo, então você tem o desejo agora de entregar a vida para Deus, começar uma vida nova com Deus, vamos orar agora e você vai receber o Espírito Santo. Vai ser salvo agora, perdoado de todos os pecados. Se você tem desejo de ser um mestre, vamos orar juntos, peça ao Senhor. Se você está doente, está enfermo, vamos orar agora, Jesus te cura. Olha aí, esta semana, domingo, muitas pessoas foram curadas ali em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, onde estivemos. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, salva agora essas vidas, escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Perdoa os seus pecados, concede a eles agora o Espírito Santo. Da grada lustre für kaum de barras estere. Seja iluminado agora o seu entendimento para compreender o Evangelho, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Pai querido, aqueles que desejam entregar suas vidas a Ti agora, para serem mestres, para ensinarem a Tua palavra sobrenaturalmente, ajuda-os agora, Senhor, escolhe agora, Senhor, mestres para a Tua igreja, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, enfermos, agora eu ministro a Tua cura. Solta essas vidas, toda doença, toda enfermidade, agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora e cura totalmente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.